compartilham. Não é um fenômeno essencialmente brasileiro também isso. Não diria que seria uma particularidade do brasileiro ser corrupto ou incompetente, ou que haja uma crise especificamente brasileira. Parece que a corrupção, o fácil aprisionamento, por exemplo, de alguns burocratas a interesses que se superpõem, inclusive, ao domínio da política nacional, é um fenômeno global. A gente vê a parcela da economia criminosa, ela é no mínimo igual à parcela da economia mundial regular, ou normativa, ou juridicizada. No mínimo, o crime organizado é maior, talvez, em termos de correspondência. Agora eu não tenho dados, eu não estou falando como cientista. No mínimo, igual à economia normatizada. Bom, que tipo de ação política corresponderia a esse tipo de leitura? Por exemplo, há um modelo político jurídico que devemos cumprir, não é? Temos um dever de casa a fazer, nós temos que lutar para a efetivação desses ideais. Temos muito ainda que... Quer dizer, nós poderíamos elencar vários exemplos que seja possível. Ou seja, desejar uma mobilização política maior, como esse aqui, é um dever de casa que nós não temos. Por exemplo, nas democracias liberais, talvez fundamentalistas, como a dos Estados Unidos, são muito mais mobilizados, têm muito mais participação popular do que a nossa. Não falo como cientista também. Então, que tipo de ação política corresponderia a isso? O reforço das instituições por mobilização que cobre a efetividade administrativa e econômica, geralmente protestos pontuais. Desde, talvez, 1989, esse discurso de mudança global, de mudança da narrativa, que se apreenda toda a realidade política e poder do mundo, ela tenha perdido um pouco de força. É possível que esteja voltando, mas ela perdeu força e as lutas se tornaram pontuais. Vamos lutar pela proteção das baleias, das mulheres, do voto nulo e de vários outros, não é? O que é muito bom, Enquanto a gente não faz a reforma da casa, vamos corrigindo o discurso dos direitos humanos, que estou aprendendo com meus alunos, mudando minha visão completamente sobre direitos humanos a partir dos meus alunos, você não sabia, né, Fernandes? Acho que o discurso dos direitos humanos, na verdade, o pessoal que está no defende voto. Obrigado. O discurso dos direitos humanos é um discurso desse tipo, é um discurso tópico, mas que tem muito mais a ver com uma reformulação política e uma forma mais complexa de se ver a realidade social do que talvez a luta política tradicional, dividida entre partidos de esquerda, que talvez não representem mais a realidade e anseios que já desenvolvemos, que talvez sejam mais complexos. Bom, o segundo ponto de vista é esse, da insuficiência inata do modelo. Muitos autores apontam o fato de que o nosso modelo constitucional foi feito para afastar o povo das decisões políticas. É isso que eu disse para vocês. O voto indireto, como é nos Estados Unidos ainda, o voto indireto, o voto representacional, a forma de representação, não é? Se ela é mais ou menos efetiva, mais poder para o executivo acaba tendo poder, e recentemente, nos últimos anos, um poder grandíssimo para o judiciário. Um poder, quer dizer, que é praticamente isento da luta política e que decide da luta com a palavra. É um poder grande também, que coloca talvez em questão, a questão dos checks and balances. Então, forma de partidarismo, né? Então, todos tiveram como principal motivação proteger essas minorias ricas e poderosas, não é? Que são guardiões da racionalidade e do interesse de manutenção e estabilidade política Claro que foram lutas políticas nas últimas décadas, ou pelo menos desde o século XIX, para que mudou um pouco essa configuração inicial do nosso modelo constitucional. Ação política que corresponde a esse tipo de leitura, né, de uma insuficiência inata do modelo. Mobilizações pela reforma institucional, formas de governo, financiamento público de campanha, aumento da participação nas deliberações, mais instrumentos processuais para a participação política. Nós temos muito pouca participação, ainda no nosso modelo estabelecido, constitucional, muito pouca participação pública. Mas nós temos algumas ações, não, Vitor? Me lembra, ação direta de constitucionalidade,
Que ações nós teríamos? Por exemplo, plebiscito. Quem são legitimados? Sindicatos, somente no sindicato, partidos, Ministério Público. E que tem uma ação. Todos esses mecanismos estão com controle estatal muito forte. Você não tem grande instrumento no Brasil de acionamento do judiciário de forma direta. Sim. A não ser demandas muito pontuais. Sim, plebiscitos, não é? Temos poucos. Ou seja, uma participação dessa ela tem que ser mais incentivada. Evidentemente, isso não é culpa de político, não é culpa de um outro corrupto. Na verdade, isso é uma questão de cultura, é uma cultura de pouco protesto. E o professor Célio falou muito bem dos nossos porquês, da nossa história, de como desenvolvemos um pouco dessa cultura. Bom, nós temos ações políticas correspondentes a essas leituras, mas temos muita dificuldade de mobilização. Que motivos teríamos para mobilizar? Bom, uma dessas dificuldades que eu elenco é a extenuação psíquica pela competição econômica. Todos nós estamos extenuados por uma luta econômica incessante, principalmente da década de 90 para cá. Você foi obrigado a correr uma esteira rolante, crescente, foi aumentando, e na hora que você tem que correr 10 metros você não consegue mais. Nós estamos extenuados psiquicamente. Só pegar os dados de uso de drogas legais, a gente vai ver esse sofrimento social. Que ele já por si só, bastante extenuante. Esses são os motivos, talvez os motivos dos últimos anos, motivos recentes. Temos outros motivos culturais, motivos políticos, uma cultura autoritária, uma cultura de pouca participação, o professor Pedro Célio apresentou. Outra, a pulverização de sentidos políticos. Os partidos não representam mais as opções políticas, não há, na verdade, opção política. Os discursos dissidentes foram reduzidos a opiniões entre muitas outras. Essa é uma discussão que eu tive com o Vitor ainda há pouco por ocasião da greve na UFG. Parece que todo discurso dissidente é um discurso, primeiro, ressentido, é um discurso antipatizado, muito pela forma como a imprensa aborda isso, e outra. Por quê? Como tudo se transformou numa representação, sem uma força efetiva, todos os discursos se igualam. Você vai lá no mercado, você tem protesto para tudo. Me parece um capricho, uma onda de mercado apenas. Porque, uma vez que perdemos aquela força da verdade, nós vamos transformar o mundo, nós sabemos o que é melhor para nós mesmos, e aí perdeu-se, parece, mas isso é um fenômeno ideológico, perdeu-se esse tipo de orientação de forma que possa apoiar uma ação política mais organizada. Mas isso foi feito, isso foi implantado deliberadamente a partir de ONGs, de think tanks internacionais, pessoas sendo pagas e bem pagas para divulgar certas ideias. Isso pode se apontar exatamente quem ajudou a fazer isso. Assim, patrocinado professores universitários, assessorando governos, fazendo esse tipo de pregação. Há muitas questões, isso é muito complexo, claro que isso vai suscitar um monte de questões, mas o discurso de esquerda tradicional também perdeu um pouco da sua força. Ele não consegue se distinguir muito do discurso do estabelecimento, exceto quando ele tenta lutar ou tentar mitigar os efeitos colaterais de uma competição econômica acirrada, muito forte. Sabemos também que os nossos problemas não são mais só nossos, Você não vai resolver com votação. Os problemas são de ordem global, existe um poder estabelecido, ou seja, o que nós pediríamos hoje seria uma revolução francesa para o mundo. Vamos ter que colocar o poder mundial em estrutura jurídica e política. Essa é a tarefa do século XXI. Bom, há ações possíveis então. Mobilizações pontuais, essa ainda de lutar, porque isso é importante. Ainda que não tenhamos o efeito, como a gente sabe, eu acho que mesmo, eu não conversei muito sobre isso com o Caio ou com outro organizador do movimento, mas eu acho que ninguém tem a ilusão de que isso vai provocar algum efeito positivo em termos de, você vai evitar que malandros e picaretas, os piores, vão assumir os cargos. Mas a ideia de não aceitar fazer parte de um sistema
resignadamente, é algo válido. E quando você tem um sistema que obriga ao voto, e por que, só lembrando, por que essa regra de obrigatoriedade do voto foi implantada? Possivelmente para evitar os votos que venham por clientelismo, não? Os votos que se olha, só quem vai votar são aqueles que os políticos levaram no próprio carro, que pagaram. Então, acho que esse foi o início foi a tentativa de combater esse tipo de fenômeno. Claro que se as pessoas que protestam votarem em Lula, nós vamos permitir o mesmo como quem vai, são só aquelas pessoas que não têm uma mente republicana. Eu imagino que os organizadores desse evento tenham uma mente republicana. Seria o quê? Você vota de acordo com a própria consciência, mas uma consciência dirigida ao interesse público e nacional, não um interesse sectário. Por quê? Quem vai se eleger, quando todos os republicanos pararem de votar, são os que votam sectariamente. Me desculpem as pessoas que estejam aqui, mas é possível nós não ter uma bancada quase exclusivamente evangélica. Por que eu acho que, aí eu realmente vou polemizar, por que eu acho que talvez, claro que existem evangélicos com mente republicana, mas eu acho que quando é um evangelho que vai defender uma visão sectária de mundo, é um mal, é nocivo. Pelo menos para o nosso modelo constitucional democrático. Eu digo assim, não é pelo fato de evangélico, tem qualquer outro tipo, ou judeu, muçulmano, não é? O que talvez, isso que eu estou dizendo é assumir um lugar público para defender o sectarismo. É isso que eu estou acusando, não é o fato de ser religioso, ou socialista, ou liberal, não é? Ultraliberal, de jeito nenhum. Então assim, há essas mobilizações pontuais, já que nós não mudamos o mundo por inteiro, vamos começar a lutar por alguma coisa. Bom, uma tentativa de alcance público, que é uma coisa muito difícil, embora disso nós vivemos na época da comunicação, mas é extremamente difícil você competir com a empresa estabelecida e ter canais de comunicação e que ele não se pulverize num grande todo, não é? Que é impessoal e fragmentado. Nenhum discurso pode se arrogar hoje o discurso da verdade, da mudança em absoluto, não é? E é claro, mesmo lutando por coisas elementares e visíveis, né, a olho nu, sem precisar de uma sofisticação sociológica para compreender, eu acho que os nossos problemas passam por aí, por uma compreensão básica do mundo, sem precisar de uma sofisticação, eles podem ser dados como assim, se não forem muito falseados, não é, por um discurso aparentemente sofisticado. Bom, uma outra forma é a mobilização pelo aparato jurídico e a mobilização pelo imaginário público. Eu digo, ou o auxílio da imprensa, a divulgação, como os ministros têm feito, não é? Ou uma mobilização jurídica, ou seja, um apelo jurídico. E aí tem um ativismo jurídico, tem grupos também, tanto estudantes ou do direito que se empenham nisso. Bom, só eu vou resumir, estou quase terminando. É um movimento pelo voto nulo. Então, o movimento pelo voto nulo, a meu ver, tem parte de alguns pressupostos. Que pressupostos seriam esses? As forças políticas locais estão situadas em uma forma política pré-moderna, ou seja, nós temos coronéis autoritários, personalistas, política feita de negociatas privadas, compreensão baixa do mundo dos dirigentes. Parece que a gente faz um concurso para eleger gente ruim, não é? É um concurso para se eleger os piores. E exigências econômicas que necessitam de compromissos institucionais liberais e confiáveis. Que aonde o capitalismo chega, ele devassa tudo, bota aquela moral ligada a um provincialismo abaixo e implanta os valores entre aspas, né, os valores econômicos, né, que são a confiabilidade, a competitividade, a produtividade, e isso acaba devassando tudo. A gente vê isso na nossa geração, um conflito entre essas duas lógicas ainda. A lógica do clientelismo, o nosso serviço público de ponta a ponta é assim. É clientelista, é ineficiente, é incompetente, é desonesto. Não sempre, nem todos.